Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa tão grande oportunidade. Quero ser grato também ao nosso pastor, presidente, o qual é representado aqui pelo pastor setorial, pastor João Marcos, pela confiança de nos outorgar essa oportunidade de usar o santo púlpito da igreja para trazer uma palavra da parte de Deus, amém? Eu rogo dos irmãos as orações, pois a gente reconhece as nossas limitações e por isso peço que os irmãos me ajudem em oração para não abrir da minha boca o Senhor me conceder uma palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com os queridos irmãos, me distanciando um pouco da gloriosa leitura que foi lida aqui pelo nosso pastor, e queria vos convidar para o Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, e vamos ler versículo de número 26 ao versículo de número 31. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 26 diz: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, um texto bastante conhecido, um texto que traz diversas lições e aplicações para nossas vidas, mas o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é justamente a atitude de Jesus em relação a Pedro no versículo de número 31. O restante, o contexto da história, os irmãos já entendem. A Bíblia diz que isso ocorreu no meio de uma grande tempestade. Durante toda a noite, os discípulos estavam no barco tentando se salvar, porque a Bíblia diz que uma grande tempestade acometeu aquela pequena embarcação. E a Bíblia diz que perto da quarta vigília, Jesus resolve aparecer andando por cima das águas. Os discípulos já estavam cansados e ficaram atemorizados com grande temor, mas Jesus resolveu se revelar dizendo que era o próprio, que era o Jesus e que eles não precisavam ter medo. E a Bíblia diz que mediante essas palavras de Jesus, Pedro, ele toma uma atitude. Pedro sempre foi aquele discípulo ousado, o seu temperamento sempre foi esse temperamento de estar à frente, de ser um líder, aquele que se destacava. E Pedro, quando percebeu e ouviu a voz de Jesus, ele disse: Mestre, se és tu, eu quero que o Senhor me mande eu ir até aí. Jesus disse: Vem, Pedro. E da mesma forma que ele falou, quando Jesus deu a ordem, a Bíblia diz que ele desce do barco e vai até Jesus. Pedro andou, irmãos, literalmente, não é? Andou literalmente por cima
das águas. As águas se transformaram como um piso desse aqui, e ele andou até Jesus. Mas a Bíblia diz que no meio dessa caminhada, ele sentiu o vento, ele sentiu a tempestade. E eu acho interessante a expressão do versículo de número 30, que vai dizer assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. Aí veja essa expressão: e começando a ir para o fundo. Aleluia, glória a Deus. Pedro agora começa a imergir para o fundo, a ir para baixo. Pedro agora começa a descer. Literalmente a gente conhece por afundar, né? Pedro agora começa a desaparecer de entre as águas, descendo para dentro do mar. E quando ele está nessa situação, ele clama a Deus desesperadamente. Ele grita como um desespero, aleluia, pedindo por socorro. Ele chegou a gritar intensamente, pedindo socorro. Eu creio que os irmãos aqui, acredito que nunca tiveram o desprazer de passar por um afogamento, não sei, às vezes vai na praia, às vezes vai no rio e tenta, se já passou, é algo horrível. E Pedro passou por essa situação. Glória seja dado o nome de Jesus. E por isso que ele grita. E quando ele grita, é aqui que eu quero aplicar a palavra nesta noite, para a glória de Deus. Quando ele clama, quando ele grita, Jesus poderia simplesmente, aleluia, porque ele é o dono do mar, ele é o dono do vento, ele poderia simplesmente dizer: levanta-te, Pedro, e anda novamente. Ele poderia dar ordem à água novamente, para que ela se tornasse um piso. Mas eu acho interessante que em meio ao desespero de Pedro, a Bíblia diz que quando ele clama, irmão, Jesus faz um ato tão maravilhoso. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e segura Pedro. Aleluia, que gesto maravilhoso de Jesus. E este gesto de Jesus, em estender as mãos, ou estender a mão para Pedro, ele traz grandes verdades que podemos aplicar para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. A ideia de Jesus estender a mão e segurar a Pedro, a primeira ideia que encontramos era que, aleluia, no original, o segurar ali tinha a ideia de dominar. Era a ideia de domínio, de controle. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele segura a mão de Pedro? Ele está dizendo: Pedro, o controle ainda é meu, eu ainda seguro pela tua mão. Aleluias. Enquanto Pedro estava afundando, Jesus estava dizendo: se preocupa não, Pedro, que eu estou no domínio, eu estou no controle, tu estás nas minhas mãos. E as mãos de Jesus segurando Pedro emitia o controle da situação. Nesta noite eu quero te dizer que o controle ainda é dele, ainda é dele, ainda é dele. É ele quem domina todas as coisas. É tão bom, irmãos, quando a gente está ao alcance de Jesus, quando a gente está pertinho de Jesus. E aí eu tenho uma palavra para você, amigo ouvinte, aleluia, da palavra de Deus. Eu não sei por qual motivo você se afastou de Jesus. Eu quero te dizer, você está correndo perigo, meu filho. Você está correndo perigo, minha filha. É tão bom estar pertinho de Jesus, porque quando as ondas se levantam e quando as tempestades vêm, quem está pertinho de Jesus, ele estende as mãos e diga: não temas, não temas, não temas, eu estou pertinho de você. Glória a Deus. É tão bom estar pertinho de Jesus. É tão
bom estar ao alcance de Jesus. Aleluia. Nesta noite a palavra de Deus está te dizendo, é como se Jesus estivesse te dizendo aqui nesta noite, você que está afastado, você que por algum motivo se distanciou de Jesus, Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, vem para perto de mim, volta novamente, eu quero estar ao teu alcance. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo nesta noite: eu quero assumir o controle da tua situação. Talvez você chegou aqui nesta noite, ou você que está ouvindo esta palavra aí na tua casa por meio, aleluia, da mídia, por meio das transmissões. Talvez a tua vida está sendo um turbilhão de coisas. Tudo está dando errado, nada que você faz dá certo, mas você chegou no lugar certo. Aqui tem um Jesus dos crentes que ainda coloca as coisas no lugar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Esse Jesus dos crentes é aquele que quando estende as mãos, aquilo que está fora do lugar, Ele coloca no lugar. Aquilo que está bagunçado, Ele organiza, porque o controle pertence a Ele. Quantos podem dizer amém? Mas uma segunda verdade que encontramos no estender das mãos de Jesus e no segurar a mão de Pedro, é que as mãos de Jesus, naquele momento, ela foi estendida para Pedro, com a condição de guiar, de conduzir e de socorrer. Enquanto as águas puxavam Pedro para baixo, enquanto as águas e a tempestade levava Pedro para o abismo, levava Pedro para o fundo, as mãos de Jesus foi estendida como socorro. Aleluia. E socorro aqui é escape, é sinal de livramento. E escape é salvação, irmãos. Aleluia, é sinal de socorro, é sinal de escape, é sinal de livramento. Enquanto Pedro está sendo puxado para baixo, a mão de Jesus é estendida para dizer: Pedro, eu sou o escape, eu sou o livramento, eu sou o socorro que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vidas nesta noite, glória a Deus, que estão, aleluia, sendo afundados. Me permitam, mas quantos estão sendo puxados para baixo e estão sendo submergidos, aleluia, afundando, aleluia, no mundo das bebidas alcoólatras, afundando, aleluia, no vício de cigarros, aleluia, afundando no vício das drogas, afundando na prostituição, afundando no pecado. Mas nesta noite, a mão do Mestre, ela está sendo estendida aqui nesta noite. Ela está sendo estendida aqui nesta noite. Eu vejo pelos olhos da fé Jesus estendendo as mãos para você e dizendo assim: esse vício não vai te afundar, esse vício não vai acabar contigo, porque as minhas mãos, ela aparece como escape e como livramento. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59 e o verso 1, a gente encontra esta maravilha das Sagradas Escrituras, quando a mão de Jesus, quando a mão de Deus é oferecida para trazer escape e para trazer salvação. Quando Isaías proclama e diz assim no capítulo 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Glória a Deus. Olha a mão de Deus aí estendida nesta noite.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tem livramento nesta noite, tem escape nesta noite. Jesus quer te tirar deste poço fundo, Jesus quer te tirar deste mar, aleluia, de agonia, e quer te trazer para perto dele, para perto dele, para perto dele. Nesta noite Ele estende as mãos para você. As mãos do Mestre foi estendida para socorrer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Mas ainda entendemos que as mãos, ou a mão de Jesus, quando é estendida para Pedro e sustenta Pedro, segura Pedro, aquele ato de Jesus traz a ideia de prender, de manter firme, aleluias, de segurar com firmeza, irmãos. Quando Jesus sustenta alguém, Ele disse: ninguém arrebata não, rapaz, da minha mão não. Glória a Deus. Quando Jesus vai lá, aleluia, e sustenta alguém, Ele diz assim: aqui ninguém tira não. As minhas ovelhas que eu sustento, ninguém consegue arrebatar não. Eu seguro, está firme. Aleluias. É firmeza. Jesus, Ele nos garante essa firmeza. A gente não se abala, a gente está seguro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mão do Mestre estendida fala de segurança e de proteção. Irmãos, glória a Deus. É tão bom quando a gente está protegido, ou a gente está debaixo das mãos de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É por isso que essa igreja está aqui firme, de cabeça erguida, aleluia, cantando, adorando, servindo a Deus, evangelizando. Muitas das vezes se levantam as tempestades, as perseguições, tantas coisas, mas a gente permanece de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque estamos debaixo da mão do Mestre. E debaixo da mão do Mestre, irmãos, tem segurança. Aleluia, glória seja dado ao nome de Jesus. O Salmo de número 139, o salmista, ele deixa uma expressão, glória a Deus, muito forte, em relação à proteção, ao cuidado daqueles que estão nas mãos, aleluia, do Mestre. Salmo de número 139, e o versículo de número 1 ao 5, o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondaste, me conhece. E ele diz: Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Aí ele diz assim: olha, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todas, aleluias, glória a Deus, e conhece todos os meus caminhos. E ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Agora veja o versículo 5, como é bom, irmãos, como é bom estar debaixo da mão do Mestre. Glória a Deus. Veja o que ele diz no versículo 5: Tu me cercastes em volta. E sabe o que ele fez mais? Aleluia. Sabe o que ele fez mais? E puseste sobre mim. Sinta a mão do Mestre nesta noite sobre a tua vida. Oh, como eu sinto a graça de Deus nesta noite. Tu estás protegido, tu estás seguro. A mão do Mestre te segurou, a mão do Mestre te sustentou. Aleluia, tu estás cercados em volta. Ele te cercou, e para provar o cuidado dele, ele coloca a mão assim, ó. E quando ele coloca a mão, irmãos, quando ele coloca a mão, ninguém segura, porque a mão do Mestre traz proteção, e a mão do Mestre traz segurança. Talvez pessoas aí fora, eu sei que é importante, mas por não conhecerem Jesus, andam como escolta, não é? Bem protegidos, só chega nos lugares com medo.
Eu sei que é muito importante a segurança pública na cidade, no teu bairro, na tua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sei da importância que é, mas melhor ainda é estar cercado por Jesus e a mão dele em cima da cabeça da gente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí você entra, a mão dele está. Você sai, a mão dele está. Você senta, a mão dele está. Aonde tu vais, ele põe sobre ti a mão dele para te trazer segurança, para te trazer proteção. A mão do Senhor está sobre nós. E você, ouvinte da palavra de Deus, também precisa estar, aleluia, seguro com essas mãos. Ele é a tua segurança. Aleluias. Mas aquela mão de Jesus estendida para Pedro, além de trazer essas verdades que falei aqui, para complementar a mão de Jesus estendida para Pedro e segurando Pedro, é um sinal, aleluias. Eu achei isso aqui lindo, porque a mão de Jesus estendida para Pedro em um momento de desespero, em um momento de agonia. Irmãos, há tantas pessoas que se afastaram de Jesus, que vivem em agonia, vivem em desespero, nada dá certo. Talvez já pensaram até em tirar as suas vidas. Glória a Deus, eu tenho certeza que essa mensagem estará alcançando alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem está direcionada a alguém que está vivendo um momento de desespero. Eu quero te dizer, Jesus é teu socorro. Jesus é teu socorro. Jesus é teu socorro. Jesus é o teu socorro. A mão de Jesus estendida para Pedro e segurando Pedro, ela é um sinal de que ele não desiste de Pedro. Aleluia. É um sinal de que realmente ele se importa com Pedro. E o que eu acho interessante é que, independente, ouvinte da palavra de Deus, escuta essa verdade. Independente do cenário que você se encontra e como você está, Jesus, ele ainda te encontra e ele estende as mãos. Eu vou repetir. Independente do cenário que você se encontra e como você está no momento, nesta noite Jesus te encontrou e ele está dizendo assim: segura, eu quero te segurar, eu estou estendendo as mãos para você. Glória a Deus. Talvez você diga: irmão Eliabe, o senhor não sabe a minha história. Mas Jesus ainda estende as mãos, porque ele se importa contigo. Aleluia. Salmo ainda de número 139. Aleluias. Glória a Deus. E os versículos, glória seja dado o nome de Jesus. Versículo de número 7. Veja a situação que o salmista fala. Ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele diz assim: olha, se eu subir ao céu, aí tu estás aí. O céu é a tua casa, é a tua habitação. Glória a Deus. Aí ele fala da segunda extremidade: se eu fizer no Seol a minha cama, lugar de mortos, no abismo mais profundo espiritualmente, ele disse: se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Aí ele diz assim: se eu tomar as asas da alva, ele fala dos lugares altos, os lugares mais altos, né? O Monte Everest e outros aí, que tem seus picos lá em cima, suas altitudes enormes. Ele diz assim: se eu tomar as asas da alva, e aí ele vai para outra extremidade, e se habitar nas extremidades do mar,
Se eu subo, se eu desço, se eu vou, se eu fico, para onde eu for. Aí ele diz assim no versículo de número 10: até ali. Olha a mão de Jesus aí, ó. Olha a mão de Jesus aí, olha a mão de Jesus aí. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Jesus, nesta noite, Ele está estendendo as mãos para você e está dizendo: eu te achei, eu te encontrei, e não importa a situação, as minhas mãos estão sendo estendidas para você. Oh, como eu sinto a graça de Deus nesta noite. Oh, glória a Deus. Quando Jesus resolve estender as mãos, Ele se importa com você, Ele se preocupa com você, e por isso Ele estende as mãos nesta noite, aleluia, para te segurar, para te dar firmeza.